Boa noite, boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, Zé Moraes. Hoje mais uma live aqui no nosso perfil do Instagram. Hoje com o Arquimedes Júnior, gerente da Fibro, gerente de negócios da Fibro Animal Health. Cara especialista em vendas, zootecnista, que acabou indo para a área de negócios aí. Muita coisa legal. Quem já puder ir mandando o aviãozinho para os seus contatos, vai ser uma live muito legal, com muito conteúdo bom, técnico. Deixa eu convidar ele aqui já. Vamos lá. Já mandamos um convite. Já ele está entrando aí. Já deu certo. Fala, meu amigo Boa noite, como Arquimedes. que você tá? Tudo bem? Paz do céu tá alto. Deixa eu abaixar aqui, pelo amor de Deus. Quase fiquei surdo. Sem problema. Me E ouve aí, bem? cara, como você tá? Tudo perfeito. Tudo Imagem, som, bem, graças a luz. Aí Deus. também, tá tudo certo? Tudo certo, graças a Deus também. Maravilha, cara. Pessoal chegando aí. Boa noite, pessoal que está entrando. Para quem vem pelos meios do Arquimedes aí, sejam bem-vindos. Obrigado por acompanhar. A gente espera que você consiga passar bastante conteúdo legal, técnico, pessoal, positivo, para todo mundo que acompanha, que vai acompanhando aí. Hoje o papo é sobre vendas, que é o Tomo com Arquimedes Júnior, gerente de negócios da Fibro Animal Health, uma empresa americana de nutrição animal. Ele vai poder falar mais. A gente está bem feliz de estar nessa oitava live, como dizem aqui na pecuária, com as peças mais altas da prateleira do supermercado, né? E as do meio é de livre acesso e todo mundo acessa, né? As de cima são mais exclusivas no sentido de são melhores, mais qualificadas. Então a gente está bem satisfeito aí de estar trazendo mais um cara de gabarito para a gente poder bater um papo. E eu só tenho a agradecer, viu, Arquimedes, seu tempo, sua disponibilidade. E espero que quem esteja acompanhando a gente aqui aproveite e a gente consiga levar uma live bem legal aí. Demais, Walter. Eu que te agradeço aí a oportunidade aí, acompanhe seu canal, parabéns pelas outras. Tem uma turma Obrigado. realmente de nível aí participando. Vários convidados de alto nível aí também que estou vendo que estão entrando aí também, né? Participantes Muita aí gente boa. que vão participar conosco. Então, muito bom, vai ser ótimo. Show de bola. Arquimedes, vamos começar então, já tem bastante gente online. Vamos lá. Queria que você começasse se apresentando. Uma dos nossos intuitos dessa live, além de toda a parte técnica, conteúdo excelente que esses convidados, você e outros convidados de gabarito têm vindo, eu gosto de passar para as pessoas a história das pessoas, né? Um pouquinho antes de você chegar nesse nível técnico, o que te incentivou, da onde despertou a vontade da zootecnia, e daí para os negócios, e como foi esse percurso um pouco. O que você quiser falar, fica à vontade, não tem tempo, não tem etapas, onde você quiser começar e seguir aí do seu histórico até chegar, para a gente chegar na parte técnica aí, fica à vontade e manda ver. Não, bom demais, Walter. De novo, boa noite para todo mundo aí que está nos ouvindo aí. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu brinco que hoje o que as pessoas têm de mais valioso é o tempo, né? E oportunidades e número de lives que as pessoas são convidadas hoje, certamente para ter dedicado esse tempo de estar aqui conosco, é realmente algo muito legal, né? Tem que ser valorizado. Isso aí. Eu sou zootecnista de formação, tenho 30 anos de idade, formei na Federal do Mato Grosso, depois fiz especialização e mestrado na Exalc, na área de nutrição de ruminantes. Fiz MBA também na FGV, mas aí já focado mais na área de negócio, né? Assim, a carreira já tinha mudado um pouco.
né, de rota. E acho que a primeira coisa, a curiosidade da minha carreira aí é que zootecnia não estava nos planos aí, né? Quando eu fui estudar, né? Eu tinha, assim, por ter vindo aí, né, de uma família humilde aí, eu tinha que passar numa federal, não importa qual curso, né? E eu estava no Mato Grosso, morava no Mato Grosso, enfim, falei, poxa, Mato Grosso respira agronegócio, né? Então, a ideia da zootecnia veio muito mais nesse sentido do que uma afinidade, alguma coisa que eu já tinha na minha família que tivesse conexão com o agro, né? Então, acho que esse é um ponto legal. Eu sou um bom exemplo de que tinha tudo para dar errado. Essa é a realidade, né? Então, hoje, a minha posição atual, eu sou gerente de negócios na parte de bovinos de corte na Fibro, né? Igual você comentou, a Fibro é uma multinacional americana, enfim, está no Brasil aí há mais de 25 anos aí. E sou casado com a Thaís, futuro pai do Pedro, Ô, né? cara. Exato. Então, um pouco aí da minha história de uma maneira bem breve e ao longo da nossa conversa eu vou detalhando com um pouco mais de ênfase aí a trajetória. Já passar dois elogios aqui, né? Um pelo Pedrão, que tá chegando aí, que é Obrigado. recente a notícia, pelo que eu fiquei sabendo. E pelo Exato. São Paulo, né? O cara é o São Paulino nato aí, que teve o prazer Não, de ganhar o deu título e certo. que tava engasgado no final de Sofremos semana. muitos anos aí, agora deu certo. Ah, certo. E a formação, então vamos lá, não era o foco, zootecnia. A gente até fez uma live agora há pouco, um tempo atrás, com o professor Wilson Kanashiro, aqui de Rondonópolis, e ele falou bem disso, né? Ele também é biólogo de formação, mas não era o que ele queria ir para uma agronomia, mas ele tinha que sair da cidade, e aí não tinha condições financeiras, tal, trabalho, e aí dentro, biologia era o que tinha na cidade, ele conseguiu passar e ingressou, e lá dentro ele vislumbrou o que ele podia alcançar voltado para a agronomia dentro da biologia. E foi o que aconteceu. Lá dentro ele encontrou fisiologias de plantas que podiam ir ligar para o lado da agronomia e coisas voltadas para dentro da própria faculdade. Resumindo a história, é fazer com o que você tiver em mãos, né? Foi bem isso que você ingressou na zootecnia e daí seguiu para esse rumo. Eu vejo assim que uma vez que você decidiu seguir por um caminho, né, você tem que realmente viver aquilo para valer, né, e ver se você realmente tem aptidão e dar sequência, né. Eu acho que o meu grande trunfo aí, começando na faculdade, né, porque eu sei que nós temos pessoas aqui de diferentes senioridades, né, estudantes também, foi fazer muito estágio. Acho que isso foi um grande ponto aí importante para mim, né? Porque como eu não conhecia nada, eu precisava de alguma forma conhecer, né? Então, acho que ter iniciado com muitos estágios aí foi uma coisa que me ajudou muito, entendeu? A ter conexão com a área, né? Entender até onde eu realmente gostava ou não, né? E aí, assim, poxa, me encantei com a zootecnia aí, dei sequência na minha carreira, comecei trabalhando em fazenda, né? Meu primeiro emprego foi em fazenda. Então, ter conhecido a operação, né, como que é as coisas, como que as coisas acontecem dentro da porteira, acho que isso é muito importante, né? Me deu uma outra visão, né, de como que funcionam as coisas no dia a dia, né, para estar hoje no lado da indústria, né, tendo uma visão assim um pouco mais empresarial do negócio. Então, eu acho que a parte do estágio foi o principal no início. E depois, assim, buscar realmente se qualificar, né? Então, quando eu fui para o mestrado, eu já trabalhava, enfim. Então, são algumas coisas, assim, que fortaleceu, assim, essa conexão minha com o agro e me permitiu aí alcançar voos mais altos, né? Acho que isso foi muito positivo. Certo. Maravilha. Então vamos lá. E da zootecnia, uma formação assim aparente, extremamente técnica, né? Da faculdade, do segmento. E daí sair para a área de negócios, né? Já vou começar com a primeira pergunta. A gente não faz um roteiro nem nada, mas algumas coisas que a gente já se conhece um pouco e já vem com vontade de perguntar, e até pela nossa formação, o nosso meio de atuação, experiência de profissional, a minha formação é comercial também. Uhum. Fiz uma gestão em agronegócios bem depois, mas eu já vim trabalhando no segmento. Então, assim,
O que eu mais vou ter é pergunta no segmento comercial pode fazer, Vamos né? lá, vamos lá. O porquê, a minha primeira é assim, o porquê partir para vendas? O da onde que virou essa chave da zootecnia? Porque assim, a zootecnia, eu atualmente trabalho num lugar que tem muitos zootecnistas e normalmente a maioria deles, durante faculdade, sempre por segmento técnico mesmo, né? Para Sim. propriedade, tratar da nutrição do animal, para virar chave para o comercial. E de onde surgiu isso? E na verdade a pergunta é, por que ir para vendas? Essa é uma boa pergunta e, assim, a percepção que eu tenho desse ponto é assim, de certa forma as pessoas caem em vendas. Por que que isso acontece, né? Porque normalmente você começa na área técnica e à medida que você vai avançando na carreira, você pode crescer na área técnica, mas assim, virar um gerente técnico, né? Uma coisa mais especializada, enfim. Mas de maneira geral, você tem muito mais ofertas de vagas comerciais do que de vagas técnicas no mercado agro, de maneira geral, assim, tá? Então, o que que acontece, né? Na maioria das vezes, as pessoas acabam caindo na área comercial, né? Porque chega num determinado ponto que às vezes é uma oportunidade que surge que é um pouco mais interessante na área comercial, enfim, né? Normalmente as áreas de vendas elas têm uma tendência a ter premiações melhores, né? Assim, ter remunerações variáveis às vezes mais agressivas, enfim. Mas o que às vezes a gente esquece ou menospreza é que para você poder ganhar dinheiro trabalhando na área de vendas, você tem que vender, né? Então, e não Pequeno tem detalhe. onde você buscar essa formação, né? A gente não tem uma faculdade de vendas, um lugar onde as pessoas, né, possam fazer uma formação na área de vendas, igual nós temos na área técnica, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio do mercado, né? Porque, de maneira geral, nós saímos de cursos de ciências agrárias, né? E as pessoas caem em vendas, né? E aí a gente tem que se desdobrar e viver um mundo que é totalmente diferente da área técnica, tá? Em relação à minha carreira, o que aconteceu comigo foi uma oportunidade mesmo, dentro da empresa que eu trabalhava na época, né? De assumir uma posição mais alta e que era uma função comercial, né? E eu acho que o primeiro pensamento de uma pessoa que sai da área técnica e vai para a área comercial, normalmente é o seguinte: como eu sou um bom técnico, agora vai dar tudo certo na área de Vou vendas. vender muito. Vou vender muito, porque eu já sou um bom técnico, né? Então, esse foi o meu pensamento quando eu caí na área comercial, né? Falei, putz, eu já tenho uma boa base técnica, agora vai ser fácil, né? E diria que foi muito o inverso disso, né? Foi muito difícil, porque é, viver de vendas, eu brinco que é igual ao investimento em ações de alto risco. Você pode. Vendas é uma atividade de memória curta, né? Eu conheço profissionais que entregaram resultados aí por anos, né? Um ano que ele foi muito ruim na parte de vendas, né? A pessoa foi até desligada da companhia, né? Então, de certa forma, tem que gostar um pouco dessa adrenalina para trabalhar na área comercial, né? Mas tem alguns dados que são interessantes que eu queria aproveitar para a gente poder ir batendo nosso papo aqui, né? Show, Cerca show. de 85% dos 100 maiores CEOs do mundo, das maiores empresas do mundo, 85% ou veio da área comercial ou em algum momento da carreira passou pela área comercial. Tá? Então, acho que esse é um dado legal para a gente começar a discutir, né? Então, Legal. os 100, das 100 maiores empresas do mundo, os CEOs aí, 85% deles ou vieram da área comercial ou em algum momento da carreira passaram na área comercial, né? Os Que outros legal, cara. 15% aí é dividido entre finanças, marketing, enfim. Então, eu acho que a área comercial é uma coisa que, para nós que estamos nas ciências agrárias, é uma coisa que a gente tinha que discutir mais, sabe? Porque em algum momento pode ser que a carreira da gente se cruze com isso, né? E a gente não tem por onde ter uma base para poder ser bem sucedido, né? Então, acho que é um dado legal. Seria talvez, um exemplo, 85% das 100 maiores empresas do mundo, dos CEOs, 85% dos CEOs dela passaram pelo segmento comercial. Você falou no começo que a gente não tem uma faculdade, né? E realmente a gente não tem ainda. Hoje já tem alguns MBAs, algumas especializações,
Mas isso é bem depois do que você já trabalhou, que você já formou, que você já fez algumas coisas, né? Sim. Será que por esse motivo, e para você chegar ao CEO, você tem várias etapas, né? E seria como bem uma integração de uma empresa. Eu coloco bem, até vou querer uma opinião sua sobre isso depois. Quando você ingressa numa empresa, eu acho que o primeiro contato tem toda aquela relação de você entrar, de fazer as entrevistas, escolher você pelas suas características o segmento certo que você vai atuar. Mas quando você ingressa de verdade, os primeiros contatos têm que ser você ter os contatos com todos os setores, né? Para você realmente entender a empresa como um todo. Se tratando de um CEO, para ele chegar lá, ele passou por uma. Você acha que essa métrica é mais pelo cargo, pela área comercial ser mais, fazer com que isso alavanque mais para o cargo de CEO, ou faltava isso no caminho? Segue o que você falou no começo em relação à formação, serve para o mundo inteiro, vamos dizer assim. É, assim, acho que no início de uma posição, né, antes da gente voltar para a área comercial, é legal comentar assim que o mercado de trabalho nosso ele está mudando muito na seguinte ótica, né? Antigamente as pessoas ficavam 20, 30 anos numa companhia. Então, se você tem uma pessoa que às vezes demorava, por exemplo, 3 anos para te devolver em resultado, em performance, tudo que você investiu nela, em treinamento, não tinha nenhum problema, né? Porque essa pessoa ia ficar mais 17 anos pela frente na empresa, né? Esse cenário mudou. Hoje a gente tem dados aí do mercado que os profissionais ficam em média 3 anos numa empresa, né? Então, se você tem profissionais que às vezes demoram 1 ano e meio, 2 anos para poder estar bem adaptado na companhia, você corre o risco desse profissional sair da empresa sem ter te devolvido em performance tudo que você investiu nele, né? Então, aí aumenta muito a importância de um onboarding bem feito, né? Que o onboarding é a integração desse novo funcionário, tá? Então, isso é fundamental no início de um trabalho, sabe? Acho que caiu a internet dele. Vamos lá, que já já ele volta. Deixa eu ver se eu consigo convidar de novo. Vamos lá, que ele já vai voltar. Vamos combinar. Acontece, pessoal, live ao vivo. Dependendo onde a gente está, a internet não colabora. Deixa eu aqui convidar novamente. Estou aceitando aqui. Aí, voltou. Opa, voltou? Voltou. Ah, desculpa, caiu a internet aqui. Vamos lá. Acontece, acontece. Ao vivo é assim mesmo. Sem problema. Vamos lá. Não, nem Voltando ao que a gente estava conversando, né? sobre o Então, onboard. perfeito. Cresce muito a importância de você fazer uma boa integração, tá? Por quê? Porque mais do que você recrutar bem, é a importância de como que você conecta essa pessoa junto ao seu time, aos processos da companhia, tá? Por quê? Porque esse dado tem um dado muito interessante que cerca de os primeiros 100 dias podem representar até 50% do sucesso de um profissional dentro da companhia. Caramba, esse eu não sabia. É, porque o que acontece? Né? No início que um profissional entra em qualquer emprego ou quando ele muda de função, os primeiros 100 dias todo mundo entende que ele é novo, que ele está começando, que ele está se adaptando.
Então, todo mundo tem muito mais tempo, todo mundo tem muito mais disponibilidade e, de maneira geral, as responsabilidades que esse profissional vai ter no cargo, a cobrança por essas responsabilidades, pelos resultados, tem um gráfico muito claro que ele sobe muito depois dos 120 dias. Então, você entrou agora na área comercial, putz, você vai ter uma carteira de clientes, enfim, mas todo mundo vai falar assim, poxa, o Walter começou agora, né? Nós temos que ter um pouco mais de paciência, ele está começando, está aprendendo, enfim, está entendendo os processos da empresa, está tudo certo. Daqui 6 meses, Walter, ninguém nem lembra mais disso. Toma que o filho é teu, né? A responsabilidade é sua, né? Então, acho que, independente da posição que você ocupa, seja na área comercial, na área técnica, gestão, independente disso, né, eu sempre reforço muito a importância dos primeiros 100 dias. Quando você muda de função, quando você entra numa companhia, enfim, quando você é promovido, quando você sai da área técnica, vai para a área comercial, tá? E aí, tem 4 pilares para você trabalhar nesses 100 dias, nessa integração. Né? Uma vez que a gente já começou a falar da importância dela, poxa, como que nós vamos trabalhar isso, né, durante esses 100 dias? Né? O que tem que ter durante esses primeiros 100 dias para que eu tenha sucesso? Né? Vamos lá. Então, são 4 pilares, tá? Que são o que a gente chama de 4 Cs. Tá? O primeiro C é o C de compliance. Então, assim, nos primeiros 100 dias da empresa, do seu novo trabalho, sua nova vaga, enfim, né? Compliance é você entender as regras da companhia, né? O que pode, o que não pode, o que é permitido, quais são os horários de trabalho, como que é o organograma da empresa, para quem que você pede férias, para quem que você solicita um reembolso de despesa de viagem, por exemplo, né? Então, esse é o primeiro C, compliance, tá? Compliance. Segundo C, clarificação, né? Clarificação. Clarificação, você vai entender, né? Quais são suas metas, né? Como que você vai ser avaliado, o que você tem que aprender com 30, com 60, com 90, com 120 dias e com um ano, né? Qual que é a expectativa em relação a isso, né? O que você tem que entregar, né? Isso está na parte de clarificação. Terceiro C, cultura. Então, se na parte da clarificação a gente falou sobre o que você tem que entregar, na cultura a gente vai falar o como você vai entregar. Né, com quais comportamentos que é esperado que você entregue aquele resultado. Seguindo as regras da empresa, Seguindo né? as normas da empresa, a cultura da empresa. Né? Então, vou dar um exemplo para você. Tem empresa que já tem uma política muito bem definida, você já sabe até onde que você pode ir, o que você pode fazer num cliente, o que você não pode fazer. Tem empresa que dá mais autonomia, tem empresa que, se você não for propositivo, as coisas não acontecem. Né? Então, na cultura, a gente vai discutir os comportamentos. Né? E o último C, né, é conexão, que é como que você conecta um profissional que está chegando agora, né, com quem tem mais tempo de casa. Tá? Então, esses são os 4 pilares aí quando a gente fala de uma integração de alto nível. Né? Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é estudado. Tá? Assim, tem dissertações aí de mestrado na parte da Getúlio Vargas aí, que mostra como trabalhar esse plano de 100 dias. E eu acho que um ponto muito importante que me chamou muita atenção nesse tipo de trabalho, né, desenvolvido pela Getúlio Vargas, por outras faculdades internacionais também, é que eles não detectaram diferença em relação ao nível da posição. Então, o que eu estou querendo dizer para você, essa parte da integração, do onboarding, não interessa se você é um analista, serve para todo mundo, ou se você é o CEO da empresa, entendeu? É fundamental para todos, entende? É fundamental para todos, porque você pode ter mais experiência, mas os seus desafios também às vezes vão ser maiores, né? Então, esse é um ponto importante, tá? Alguma dúvida aqui, tranquilo? Eu tenho uma dúvida assim, mas só seguindo o que você está falando. E se eu já chegar numa empresa que não tem nada disso? Ou não tem isso tão bem definido nesse patamar que você citou aí? O que Perfeito. fazer? Eu vou falar por experiência própria, assim. Exato, eu estou perguntando porque eu já passei por isso, né? Uma Com empresa certeza. bem grande e que não tinha as regras a seguir. Você entra hoje, amanhã você está no campo vendendo, atendendo cliente, enfim, né? O que eu falo por experiência própria, Walter, assim, propor, né? Eu acho que esse é o papel aí dos profissionais aí que estão acima da média, né? Eles levam os assuntos, né? E vou na linha do que você disse. Eu trabalhei em grandes empresas que não têm esse processo bem definido, entendeu? Mas Não foi só comigo. não, de forma alguma.
A mudança de mindset passa por você saber que isso é importante, né? E você entender, falar, putz, esses pontos eu tenho que dominar com até 30 dias, com até 60, com até 90, com até 120, entendeu? Porque é o único tiro que você tem para dar, né? Assim, de bazuca é quando você muda de função, né? Ou quando você entra numa nova empresa, nesse quesito, né? Porque entra na linha do que eu estou Certo. te dizendo, né? Eu tô com 1 ano e 2 meses de Fibro, não tem mais essa, né? Putz, ele só tem 1 ano, né? Pelo contrário, já se passaram 1 ano, né? Então, a responsabilidade é minha, entendeu? Então, quando você está nesse intervalo aí, né, de 0 a 100 dias, é onde realmente você tem a oportunidade aí de se preparar. É óbvio que você vai ter que entregar, às vezes, uma meta nesse meio do caminho, né? As coisas têm muito na rotina aí profissional de todo mundo aí trocar o pneu com o carro andando, mas para a gente não tirar o olho do que realmente vai mexer o ponteiro e vai te preparar aí para você ter longevidade aí na função, né? E ter sucesso. Então, acho que esses Certo. são alguns pontos aí importantes, tá? Certo. Então, o onboard, na sua opinião, depois do processo preparatório, de avaliação, de seleção, de contratação, tem que ser focado não só pelo profissional que ingressa, mas como a empresa, quem às vezes está assistindo a live e atinge aí, atua em um cargo de gestão, num cargo de RH. Importante ter isso bem claro, né? E, como você disse, 50% do resultado que esse profissional vai dar está dentro desses 100 dias. E se esses 100 dias foram bem executados nessa conexão entre a empresa funcionário, a empresa colaborador, tem total sucesso ou não, né? Metade, metade, né? Com certeza. E a minha recomendação é assim, não espera o chefe, né? Assim, Ah, você pode muito bem levar, né, essa sugestão falando em relação a você mesmo, né? E como que as pessoas mais experientes te ajudam a melhorar esse plano, entendeu? Acho que essa é uma boa dica, né? Até porque é o seguinte, né? Vamos inverter os papéis, né? bom, A gente falou muito de empresas que não têm essa estrutura, né? Pensa comigo, você boa. chega numa que tem a Tudo. estrutura totalmente pronta, né? Até mais que Então, 4 Cs, se é que eles existem. exatamente, já está com o plano totalmente montado, enfim, tem um cronograma muito bem definido para os primeiros 100 dias, cumprindo com esses 4 pilares que a gente discutiu, né? Mas, assim, a empresa fez a parte dela. Se você não assumir que você realmente vai usar aquilo ali para te preparar para você detonar na função, vamos falar assim, também Certo. não vai valer de nada, né? Então, eu sempre gosto de trazer a responsabilidade para nós mesmos, né? Acho que o interesse tem que ser do profissional, óbvio, quanto mais as empresas tiverem estrutura para suportar, vai ser melhor, né? Mas é uma dica mesmo que vale para qualquer um de nós, independente da função, sabe? Eu acho que isso é um ponto legal. E se você não trouxer para você, caso a empresa não tenha, vai afetar você mesmo, né? Você, principalmente se você estiver numa área demandando uma área comercial, você vai demandar meta, você vai demandar números, a área de atuação, e isso tudo tem que ser cumprido, né? Isso é o papel de alguém do setor comercial. E o vice-versa, a mesma coisa, né? Se a empresa trouxer isso pronto para você, você tem que realmente ir para dentro, estudar de novo, porque é um novo segmento, é uma nova cultura, não é o mesmo segmento às vezes, é a mesma empresa do mesmo segmento, mas sempre vai ter uma cultura diferente, uma gestão diferente, alguma coisa para adaptação. Então é importante mesmo, bem legal esse ponto que você colocou. Tá, vamos lá. Um outro bom ponto Claro. para poder discutir é que assim, né? Nós que viemos de ciências agrárias, a gente sai muito com a cabeça assim que eu tenho que ser um excelente técnico, tá? Eu tenho que ser um técnico de alto nível. Eu lembro até hoje, meu sonho era formular uma dieta. Ah, putz, o dia que eu formular uma dieta, cara, eu sou um Sou zootecnista, zootecnista. sou zootecnista para valer, né? Só que a gente esquece que assim os grandes técnicos que tem no mercado são profissionais aí que às vezes levaram anos para chegar num nível técnico realmente acima da média, tá? E então o que eu estou tentando mostrar aqui para as pessoas é assim, tá muito na linha das diferenças das habilidades técnicas e das habilidades comportamentais, tá? Tem um dado da Harvard que eu sempre comento isso com as pessoas que eu tenho interação, que mostra que 91% das pessoas, da Harvard não, desculpa, da Michael Page, que é a líder de recrutamento e seleção Michael da América Page. Latina,
91% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e demitidas por habilidades comportamentais. Tá? Então, você contrata o profissional porque ele sabe tudo de nutrição de ruminantes, enfim, fez especialização, mestrado nas melhores universidades, fala inglês, etc. E você demite porque ele não tem atitude, porque ele não tem comprometimento, porque não tem resiliência, não trabalha bem em equipe, né? Não é uma pessoa disciplinada, né? Assim, abre muita caixinha e fecha poucas. Então, a gente tem um elefante na sala aí e ninguém está falando dele, né? Se tem um peso tão grande, assim, essa questão das habilidades comportamentais, né? E a gente não vê, a gente vê muito pouco, né? Nos módulos aí de especialização, mestrado, MBA, conversar em relação a isso, tá? Então, tem uma outra pesquisa que mostrou que até 85% do sucesso do profissional está relacionado às habilidades comportamentais. Tá? Então, assim, aquele ditado que antes uma pessoa determinada, esforçada, né, do que uma pessoa que tem talento e só faz quando quer, isso faz todo sentido. Né? Na prática, a gente vê realmente isso acontecer. Né? Profissionais que às vezes não têm, né, aquele talento natural, né, e ainda assim conseguem crescer na carreira e se diferenciar. Tá? Então, e aí uma pergunta que muita gente faz, né? Putz, beleza, entendi a importância das habilidades comportamentais, como que eu aprendo uma habilidade comportamental, né? E para mim um bom exemplo disso é assim, né? Quando você pensa numa oratória, né, da vida, se você ler o melhor livro de oratória, você não vai ser o melhor orador amanhã. Mas você tem duas formas de você melhorar a sua oratória. Uma é a intencionalidade, você precisa querer, não adianta falar que você precisa. E o segundo é colocar em prática. Né? Você só vai conseguir evoluir, né, as suas soft skills se você tiver intencionalidade de você colocar em prática. Né? Então, Boa. acho que são bons pontos aí das diferenças entre as habilidades Você entrou técnicas. agora um dos nossos temas aqui é esse, soft skills e hard skills. Se você puder explanar um pouco do que são, quais as diferenças, um modo mais técnico e como, um pouco de como tê-las você já acabou de falar, mas se você puder complementar, mas só para deixar mais claro para quem ainda não tem esses temas na cabeça, não vive esse dia a dia para nós. Não, bacana. Bom, de maneira geral, assim, a diferença, hard skills são habilidades técnicas, né? Então, está relacionado aí vamos pensar em vendas, né? Venda também é técnica, né? Então, desenvolver as técnicas de negociação, enfim, tem várias metodologias de vendas no mundo, né? No mercado. Então, hard skills está relacionada com as habilidades técnicas, né? E soft skills está relacionado com as habilidades pessoais, comportamentais, né? Então, a terminologia, basicamente, essa é a diferença. Tá? Por mais que a gente tenha comentado, né, de quão pesa no sucesso profissional as habilidades comportamentais, as técnicas fazem muita diferença também. Né? Vendas é um grande exemplo nisso, né? Hoje, assim, o tanto de empresa fazendo treinamento em vendas é absurdo, né? Por quê? Porque entendeu que vendas não é aquele cara bom de papo e que conversa com todo mundo, né? Vendas tem técnica, tem estratégia, né? Tem etapas do processo de negociação. A mesma coisa para quem está na área técnica, né? Então, eu acho que a conciliação disso tudo é o que faz a diferença. Quando eu analiso profissionais que, na minha visão, estão acima da média, né? Assim, a percepção que eu tenho desses profissionais é que eles não são pessoas ultra especialistas numa única coisa. Né? Mas, então, assim, eles não são 1%, né, dos melhores negociadores. Mas eles estão ali entre os 20% melhores em negociação, eles estão entre os 20% melhores, às vezes, nas questões técnicas, eles estão entre os 20% melhores, né, na parte de gestão de pessoas, né, e tudo isso combinado, né, entre 3 a 4 habilidades aí que esse profissional está entre o top 15 e o top 20, faz com que esse cara alcance um posicionamento diferenciado no mercado. Tá? Então, você Então, como gestor, você está dizendo que é mais fácil, ou é mais importante, ou é mais comum que ele é melhor ele ter
um pouco de cada coisa num nível de 20% do que ter uma muito grande e aí ele vai acabar sendo 1%. E isso vai impactar provavelmente nas soft skills dele. Porque ele vai usar muito da hard, um pouco da soft, e você não tem o balanço das duas, vai gerar um conflito. Como que você define isso numa Não vou contratação? dizer que é o mais importante, mas Identifica e defina, né? se você quer ser o melhor em uma única habilidade, você tem que estar, para você realmente estar num posicionamento diferenciado no mercado, você tem que estar no 1% melhor, aí que eu estou falando, né? Então, você vai ter que se dedicar muito mais, né? Assim, se você, poxa, não, eu quero ser o melhor nutricionista de confinamento e ponto, só isso, nada mais, né? Assim, você vai ter que realmente ralar muito, né? Porque quantos bons nutricionistas de confinamento não tem no país, né? Tem milhares, entendeu? Então, não é que é impossível, né? Mas é muito assim de onde que jogo que você quer jogar, né? Eu percebo que essa é uma forma de você crescer, né? Mas você tem que ter em mente também que você vai ter que realmente ralar muito para você estar no 1% aí, para você se destacar por uma única habilidade, né? Quando você combina, né, entre 3 a 4 habilidades aí que você, às vezes, não é o 1%, mas você está entre os 10% melhores, né? Elas juntas pode trazer um posicionamento bom dentro do mercado e você crescer na sua carreira e alcançar boas coisas, entendeu? Claro, não adianta eu ser o papa da venda, com todas as técnicas mundiais atuais e antigas na ponta da língua e executando, mas e eu vou vender o quê? Eu tenho que entender do produto, ou do serviço, ou da empresa, né? Então você tem que ter a técnica, até um amigo nosso aqui, o Zeca, o Edenilson, ele tem as duas, na minha opinião, né? Ele é um amigo meu também, ele tem os dois comportamentos. Ele mandou aqui, ó. Grandes empresas, grande parte das empresas trabalha com focalização, carteira. O personal precisa também agregar e assim mostrar resultados. Ele estava comentando do onboard quando a empresa traz isso pronto, né? E depois ele disse sobre as softs, relacionamento e saber lidar com pessoas. Faz bem a, o que casa muito o que você estava falando, né? A gente está comentando sobre as softs e as skills e as hards. Então, assim, não adianta você ser um papa da venda também, que você cai para 1% e aí você vai trabalhar com outra coisa. Você provavelmente não vai vender, você vai dar uma aula de venda, então você vai fazer alguma coisa desse tipo, né? Você me lembrou um complemento aí do que a gente estava conversando, é que assim, igual eu Hum, falei, né, para você se destacar aí, desenvolver, né, uma habilidade técnica acima da média, são muito tempo, né, são anos de dedicação, tá? Várias pessoas aí, um profissional que fez especialização, mestrado, MBA, ele estudou 10 anos da vida dele, né? Doutorado, desculpa, né? Que fez mestrado e doutorado, ele estudou 10 anos da vida dele, né? Então, sim, porque são 10 anos se dedicando para você estar acima da média tecnicamente, por exemplo, né? Quando a certo. gente vem nessa parte de soft skill, né? Assim, que a gente falou sobre a parte de comprometimento, resiliência, disciplina, trabalho em equipe, isso aí, a pessoa às vezes não precisa demorar 10 anos para conseguir estar acima da média, né? E normalmente a gente inverte esses fatores, né? A gente sai com a mentalidade, né? Você acabou de formar zootecnista, você quer ser o melhor nutricionista, né, do planeta, né? Mas às vezes o que você tem muito para entregar tá do outro lado da moeda, né? Com compromisso, com dedicação, como eu comentei, com disciplina, né? E óbvio que ao longo do tempo que você vai pegando experiência, você vai se lapidar nas hard skills também e vai encontrar seu lugar, tá? Mas eu acho que essa é uma Show. dica boa, né? Porque eu vejo muitos profissionais, principalmente recém-formados, que vai invertendo essa ordem, né? A pessoa sai querendo já tá no topo, na parte técnica, né? E esquece desse lado comportamental, sendo que como ela tem pouca experiência, às vezes ela tem muito mais para entregar, né, do ponto de vista comportamental, né, do que do ponto de vista técnico ainda. E você acha que, na sua opinião, um pouco mais da porcentagem para o comportamental, um pouco mais para técnica? Se ele tiver mais técnica, um pouco, ele tem um comportamental na sua avaliação como gerente, como avaliador, como contratante, mas o técnica sobressai um pouco. Qual que é a mais fácil de você seguir com ele
na entrevista ou no processo de contratação, ou até depois de contratado, uma carreira mais longa dentro da empresa. Mas com mais soft ou com menos, ou com mais softs e menos hards, ou as duas, ou é melhor sempre manter o equilíbrio? Qual que você tem alguma que você acha que não dá para reverter? Legal. Vamos falar um pouco sobre contratação, né, de profissionais. Certo. Primeiro que, assim, você como gestor, você não é RH, mas você é gestor. Então, assim, de certa forma, você tem que estar envolvido, né, nos processos seletivos, nas contratações, enfim, né? O que eu gosto sempre de fazer, assim, pensando na posição que você tem em aberto, quais são as habilidades técnicas que esse profissional tem que ter nessa posição, né? Então, vamos pensar num profissional que vai trabalhar na área de vendas, né? Poxa, esse tem que ser, sei lá, tem que ser um profissional que ele entenda de técnica de negociação, por exemplo. Esse tem que ser um profissional que saiba fazer gestão da carteira de clientes. Então, se ele vai fazer, vou dar um exemplo, se ele vai segmentar a carteira de clientes dele ou se ele vai traçar uma rota logística mais eficiente para ele estar visitando os clientes dele, enfim. Então, eu gosto sempre de setar quais são os pontos técnicos que têm que ser avaliados nessa posição, certo? Esse é o primeiro ponto. Você tem um checklist para isso, então. Exatamente. Você tem que ter, Legal. tipo, o que é inegociável nisso aqui? Cara, esse cara, nessa posição, ele tem que ter pelo menos isso daqui, tecnicamente falando, certo? Certo. Então, eu gosto muito do seguinte, o primeiro crivo, ele é técnico. Então, poxa, esses profissionais aqui, eles estão acima do crivo na parte de hard skill que eu defini para aquela posição, certo? E aí os critérios de desempate vêm pela parte comportamental, entendeu? E aí tem as formas de você avaliar as partes comportamentais. Por exemplo, hoje tem um dado que mostra que 70% das vendas são perdidas muito mais por falta de acompanhamento do vendedor, ou seja, você visitou o cliente e depois não deu mais sequência. 70% das vendas são perdidas por falta de acompanhamento do que necessariamente por falta de habilidade comercial do vendedor, certo? Então, o que eu estou querendo dizer com isso para você? Se você tem um profissional na área de vendas que é um cara disciplinado, esse cara tem boas chances para ter sucesso. Por quê? Porque ele vai dar sequência nos negócios. Só que não é fácil achar vendedor disciplinado. Normalmente é o contrário. A maioria dos vendedores são indisciplinados. Certo? Então, falou de CRM, corre. Exatamente. Então é nessa linha que eu estou querendo dizer. Se você já viu que ele tem as hard skills que você setou para a posição, se você já viu que ele tem as hard skills que você setou para a posição, o critério de desempate vai vir na parte comportamental. Então, pô, beleza, eu tenho 3 candidatos que estão acima nas hard skills que eu preciso. De forma comportamental, como que eu vou avaliar eles? Né? Então, Walter, me conta uma atividade que você faz há mais de 2 anos, independente de qual seja. Independente se é uma coisa pessoal sua, enfim. Poxa, o cara fala para mim... Pode ser churrasco? Numa entrevista. Pode ser churrasco também, né? Tô brincando, mas... Todo por exemplo, domingo, brincadeira. Se o candidato fala para mim que, putz, ele faz, sei lá, ele joga bola 3 vezes na semana, faz 2 anos e meio. Assim, eu não estou interessado em ele jogar bola, eu estou interessado em... Ele é um cara que tem um pouquinho de disciplina. Porque mesmo que seja uma atividade legal, né? Ele passar mais de 2 anos realizando a atividade, é um sinal que o cara tem uma tendência à disciplina, né? Eu já fiz entrevista com candidatos e falou, putz, cara, eu faço inglês faz 3 anos, sem parar, entendeu? Então, putz, o cara fazer inglês 3 anos seguidos sem parar, isso me mostra que o cara tem um grau de disciplina aí, entendeu? Então, mesmo que ele aí não, você começa... não atingiu o nível de inglês, mesmo que os 3 anos não deu o nível de inglês para ele que talvez desejado, sei lá. É mais pela disciplina. mas aí que É tá, mais né? importante do que o que ele atinge.
Exato, mas aí que tá o pulo do gato. Se eu quisesse avaliar o Ah, inglês é uma hard skill, entendeu? hum, Eu estou não seria interessado, na critério de verdade, é desempate. saber na parte comportamental dele. Se ele é um cara que ele vai manter o fluxo das coisas, né? Se ele está 2, 3 anos fazendo a mesma atividade e não parou, isso para mim é um belo de um sinal, né? Que é um cara que tem disciplina, né? Então, e tem outras coisas que você pode avaliar nisso daí, né? Como que é gestão de tempo, como que esse cara trabalha sob pressão ou não. Então, assim, tem várias formas de você avaliar essa parte comportamental, mas a principal dica aí na parte de seleção de pessoas seria isso, né? Você sobe a régua aí em hard skill, então quem passou das hard skills, você faz a diferenciação depois na parte comportamental. Show. Beleza, então vamos lá. Já tivemos uma base das técnicas comportamentais, atitudes, importantes para uma empresa te contratar, ou seja, para você tocar sua vida profissional solo, o que seja. Tá, beleza. Então deu certo, contratou, tá tudo dentro do esquadro. Agora vamos partir para as técnicas de venda. Sei que você tem uma especialização nisso aí, na FGV, focada em vendas. Eu quero que você puder falar para a gente, assim, de passo a passo, sobre as técnicas em si, né, de vendas. Porque hoje em dia, você tem que, não sei se sempre foi assim, né, mas hoje em dia a mudança partiu para falar mais, falar menos e escutar mais, né? Você hoje ser mais assertivo enquanto você for falar, mas perguntas mais certas. Fala um pouco para a gente das técnicas, não chegar na fazenda e aí, tá chovendo? A roupa baixou, subiu. Isso daí já ficou para trás, né? Eu vejo o mercado nosso assim, igual a gente brinca aqui na pecuária, só vai ficar os profissionais. A percepção que eu tenho, né, para quem trabalha no agro, né, de maneira geral, também só vai ficar os profissionais, né, mesmo que seja na área de vendas. Por quê? Porque mudou muito, né, a cultura de vendas, né? Antes a gente falava, putz, esse aí é vendedor, enfim, as pessoas às vezes tinham até vergonha de falar, né? Putz, não, eu trabalho com vendas, né? Isso mudou, né? Hoje é outro mundo, né? E aí o que eu percebo assim é que a forma, né, da gente trabalhar a área comercial, ela mudou bastante, né? Hoje a gente tem muito mais processos, a gente tem muito mais técnicas, né? Você tem metodologia de venda. Então, assim, vou dar um exemplo de uma que é a mais estudada, assim, hoje tem várias, tá? Então, não quero entrar no mérito aí de falar qual que é a melhor, qual que não é, enfim, mas pensando mais em não passar batido de não dizer nenhuma metodologia de vendas aqui, mas a mais famosa no mundo é o Spin Selling, né? A metodologia de vendas aí Sincero. mais estudada, né, no mundo todo, para todo mundo ter uma noção, né, como que é a dinâmica do Spin Selling. O Spin Selling foi uma pesquisa, né, realizada com, se não me engano, acho que 30 mil vendedores, uma coisa assim. Foi um número muito alto de vendedores no mundo todo, né, onde foi Foram identificado assim por vendedores. 35 mil visitas. 35 mil visitas, exatamente. Então, onde 30 milhões os principais, de dólares custou ela. olha aí, onde os maiores vendedores, né, começaram a identificar pô, o que esses caras faziam de diferente, né, para ter sucesso em vendas. Tá? E começou a perceber na pesquisa, né, que os principais vendedores aí, os de maiores sucessos, basicamente eles faziam muito mais perguntas, né? Então, assim, falava menos que o cliente, né? Era uma pessoa assim com muito mais perguntas inteligentes, né? Trabalhando muito mais a parte de escutativa e, e também quais perguntas fazer, né? Acho que isso também é importante, né? Porque perguntar se está chovendo é uma pergunta, né? Mas não necessariamente pode ser uma pergunta que te ajude a fazer negócio. Né? Então, o Spin Selling ele é composto aí por quatro perfis de perguntas, né, que estão inseridas nessa metodologia, né, que passa desde perguntas aí de abertura, onde você vai estabelecendo um relacionamento com o cliente, né, até perguntas onde você vai investigar, né, quais são as oportunidades que você tem nesse cliente, né, quais são as dores dele, né, porque nem toda necessidade que o cliente tem, o cliente já identificou. Né? Mas se você também não tiver essa habilidade para demonstrar isso, ao invés de ser positivo, vai ser negativo, porque pensa comigo, né?
Você chegou aqui na minha casa, você viu que está tudo sujo. Se você já vira para mim e fala, nossa, aqui está tudo sujo, você não vai arrumar isso? Eu já vou falar, putz, o que esse cara está falando, né? Mas se você, através de perguntas, for comentando, for explorando isso daí, você vai fazer o cliente perceber essa necessidade, né? E quão bom, quão lucro, né, ou redução de custo esse cliente pode ter uma vez que ele soluciona esse problema, né? E aí você faz parte dessa solução. Então, de maneira geral, assim, essa é a metodologia, né? Mas trazendo para a prática do dia a dia, né, que eu percebo assim que a gente evoluiu muito em vendas em relação a conduzir melhor os processos. Por quê? Porque a venda é um processo, basicamente, né? Você tem ali a etapa de abertura, desenvolvimento de necessidades, né? Aí você vai depois para uma proposta, para um fechamento, né? Então, acho que o cumprimento das etapas da venda, de maneira geral, eu percebo que a gente evoluiu muito, né? Hoje tem várias empresas aí trabalhando, né? Igual a gente falou em outros momentos, com CRM. Para quem não conhece, né, o que é CRM, CRM é uma plataforma, um software que te ajuda, né, a fazer a gestão, né, da sua carteira de clientes e você consegue acompanhar em que pé que está cada negociação, né? Porque pensa comigo, se você tem 10 clientes, prospectando 10 clientes, os 10, nem todos os 10 estão na fase de abertura ainda. Às vezes você tem um que já está na fase de fechamento, outro está na fase de desenvolvimento de necessidades, né? E como que você se organiza, né, e se prepara para poder atender as expectativas de cada etapa desse processo de vendas, né? Então, eu acho que isso foi grandes avanços aí que as pessoas sênior em vendas, as empresas assim que têm uma maturidade da equipe comercial, evoluíram muito nos últimos anos. Você tem uma... Show de bola, cara. Inclusive, eu citei os dados da Spincera, que eu estou estudando ela agora para completar o TCC do meu Legal. MBA, que inclusive é voltado para vendas, né? Ainda Boa. não defini o tema, mas vai ser voltado para isso dentro da gestão do negócio em si, focando na parte comercial. Dessas etapas que você citou aí de prospecção, levantar necessidades, depois gerar proposta para fechamento, você pode desmembrar um pouquinho delas, assim, pelo menos de como você acha mais fácil fazer no seu segmento, no agro, né? Porque zootecnia, o agro, todos são meio parecidas, né? Vai mudar um pouco o produto, a região que você atinge. Você pode falar para a gente um pouquinho, assim, das 4 principais que você citou, para quem ainda veio atrás de um pouco de técnica, pega algum insight que às vezes está deixando de fazer, ou fazia de um outro jeito e vai testar amanhã de um jeito diferente. Legal. Vamos lá, acho que tem alguns pontos aí, vamos falar de técnica, né, de vendas, na parte aí de como conduzir, né? Para Isso. mim é fato, o ponto que a gente mais negligencia durante uma negociação é a abordagem. É a primeira interação, a primeira visita, esse normalmente é o ponto que a gente mais negligencia, tá? Porque a gente tem muito aquilo, né? Não, hoje eu estou indo lá só para abrir relacionamento, hoje eu estou indo lá só para conhecer. E como se depois as coisas vão acontecer, né? E é muito curioso isso, porque aquele ditado, né, que a primeira impressão é o que fica, não vou falar que ela é o que fica, mas É, ela pode determinar muito o que vai vir para frente, tá? Só para você ter uma não é o que noção, fica, a mas ela gente, determina se você fica no cliente. É muito interessante isso que a gente está conversando, porque a gente forma uma opinião muito rápida em relação às pessoas. Tá? Só para você ter uma noção, tem um estudo, né, da Yale University que mostrou, fizeram o seguinte teste, né, numa etapa final de entrevista de processo seletivo. Uma entrevista normalmente dura 40 minutos, 1 hora. Eles gravaram os primeiros 5 minutos, apenas os primeiros 5 minutos, de 100 entrevistas na última etapa. Na última etapa do processo seletivo, de uma entrevista de 1 hora, né, gravaram apenas os primeiros 5 minutos. E colocaram voluntários para poderem dizer quem tinha sido contratado.
Então, pensa comigo aqui, tá? Eu e você na final do processo seletivo, é uma entrevista de Certo. 1 hora, cada um, né? Gravaram os primeiros 5 minutos meus, os primeiros 5 minutos seu, né? E colocou alguém que está aqui conosco aqui na live aqui, né? Quem que foi contratado? Quantos por cento você acha que teve de acerto essa pesquisa? Chuta Cara, o número. pensando, Alguém que está nos vou, ouvindo aí, vou chuta o número. chutar, eu vou chutar pensando em a impressão primeira que fica. Acho que a maioria. 95% de acerto. Caramba, velho. Caramba, caramba. Então, Eu não chutaria fica tanto tudo assim, eu chutar a maioria. exato. Apenas os primeiros 5 minutos de uma entrevista de 1 hora de pessoas que não se conheciam. Tá? Então, o que eu estou querendo, trazendo para vendas, né, para a parte de abordagem. Isso. Tá? A primeira visita, ela é tão importante quanto a última. Tá? Por quê? Porque é onde você tem, no subconsciente, tanto seu quanto do cliente, você vai formar uma opinião, né, do outro lado, vamos dizer assim. Tá? É involuntário isso. Tá? Isso acontece de maneira involuntária. Tá? E uma vez que você formou essa opinião aí no seu subconsciente, para depois você mudar ela, seja para melhor ou para pior, assim, tem trabalho nisso daí, né? Dá Difícil, hein? trabalho nisso. Então, a abordagem, a minha dica é sempre assim, nós temos que, não podemos mudar a nossa essência, né? Cada um tem seu jeito, você tem que ter sua naturalidade, mas jogar o jogo que o cliente quer jogar, né? Eu acho que essa é sempre a melhor dica, né? Então, ter atenção nisso na primeira visita. Poxa, você chega em visitas que às vezes o cliente é extremamente técnico, né? Se você não falar nada técnico, você não vai criar conexão com esse cliente, né? Que é uma das técnicas que está inserindo em vendas que a gente fala que é criar rapport, né? Rapport é uma palavra de origem francesa, mas nada mais significa do que estabelecer conexão, né, com as pessoas. Então, se você tem um cliente que é um cara muito visual, um cara muito analítico, se você não montar uma planilha, uma apresentação, dificilmente você vai criar essa conexão. Né? Tem outros perfis de clientes também que são perfis de clientes muito sinestésicos. Né? Sinestésicos são aquelas pessoas que gostam de abraçar, de contar história, fala da família, fala do futebol. Né? Então, a minha recomendação é sempre essa, né? Não perca a sua naturalidade, mas também se coloca numa situação onde você consegue estabelecer essa conexão, né? Na primeira abordagem, né? Você Porque isso diria, você diria que a melhor forma para isso acontecer seria a preparação? Estudar o cliente antes, procurar contatos que ele já tenha feito nos últimos tempos, produtos que ele tem comprado, que ele tem usado, se tem acontecido alguma coisa pessoal na família dele, mais ou menos por esse lado? é bem nessa linha, sabe? Eu acho, por exemplo, né? Vamos supor que eu não te conhecesse, tá? Poxa, Uhum. mas tem um monte de amigos que entraram aqui na live que certamente um deles te conhece, né? Então não custa você perguntar, né? E como que é o perfil do Walter, né? Um cara mais sério, um cara mais fechado, né? Um cara mais aberto ao diálogo, né? Até que ponto que eu posso chegar, né? Então, preparação em todas as etapas aí do processo é fundamental, Show. tá? Então, eu acho que na parte de abordagem, esse seria o primeiro ponto, né? Certo. Uma coisa também que a gente negligencia, mas não menos importante, né? Tem um dado que mostra que 68% dos brasileiros estão dispostos a pagar mais por um serviço ou um produto se forem bem atendidos. 68% dos brasileiros estão dispostos a pagarem mais por um produto ou um serviço se forem bem atendidos. Então, assim, ninguém gosta de fazer negócio com gente mal-humorada, né? Isso para mim é uma coisa que parece simples, né? Mas estou mostrando um dado que faz diferença, né? Então, acho que na abordagem esses são pontos importantes, tá? Na parte de desenvolvimento, de necessidades, identificar onde estão as oportunidades, né? A minha dica é sempre assim, um vendedor de alta performance, ele faz sempre perguntas com segundas intenções, vamos dizer assim. Tá? Diga mais sobre Então, isso. ele está sempre atento, né, gerar interesse, estou vendo ali, empatia, né, a Boa, pessoa Zeca. comentando, exatamente isso. Vou dar um exemplo. Se você, se você é um vendedor de carro, por exemplo, tá? E você é um cliente que foi lá na concessionária olhar um carro, tá?
Se eu começo a te perguntar, poxa, você tem filho? Onde você trabalha? Como que é a sua rotina? Enfim, você fala para mim já que você tem 3 filhos, né? E você que leva os seus filhos todos para a escola, para isso, para aquilo, cara, eu já posso, como vendedor de alta performance, pensar assim, poxa, 3 filhos, cara, deve ter mala pra caramba, né? Pode ser que esse cara mora num bairro nobre da cidade. Então, poxa, ele é um cara que pode ser que ele tenha condição de comprar um produto aqui mais alto nível, né? E eu já sei também que eu vou indicar para ele um carro grande, né? Não dá para eu indicar para você, Um né, conversível. uma estrada 2 portas, certo? Com 2 lugares, você tem 3 filhos, certo? Então, é nesse quesito, né, que eu falo nessa parte de desenvolvimento de necessidades, né? Um vendedor de alto nível, ele está sempre buscando entender antes de oferecer. Acho que essa é uma dica importante, né? Sempre entender antes de oferecer. Muita gente faz o contrário, que é um grande erro. Tá? Se eu chego já te oferecendo a estrada 2 portas, 2 lugares, sem nem entender sua realidade, talvez eu vou perder um negócio por não ter te apresentado o que realmente vai de encontro com o que você precisa. Tá? Então, Boa. esse seria o segundo ponto. Tá? Caminhando mais para a reta final, tem gente que desmembra mais, né, as etapas de negociação, fala sobre como apresentar uma proposta, enfim. Mas antes de você apresentar uma proposta, né, o que tem que ter numa proposta? Tá? E aí a gente tem que explicar sobre pontos que eu já errei, por exemplo. Né, porque Deixa eu não é virar porque a eu estou página aqui aqui. Deixa eu virar a página aqui, que eu já notei tanta coisa que ficou pequeno o papel. Bom demais, bom demais. Né? Vamos lá. Não é porque eu tô aqui que sei mais do que alguém, né? Muito pelo contrário, Não, né? não. Erro diariamente. Então, Exato, cara. essa é uma dica importante em relação às propostas. Os clientes compram pelos motivos deles e não pelos nossos. O vendedor tem muito esse costume, né, de medir os outros pela régua dele, né? Porque senão o Walter precisa desse carro aqui. Tá? Mas às vezes para o Walter não é o que ele estava pensando, sabe? Para você, por exemplo, vamos lá, né? No mesmo exemplo do carro que a gente estava falando, Certo. né? Às vezes para você vê muito mais valor em ter um porta-mala grande do que você ter o som da mais altíssima geração, né? Que tem disponível no mercado, né? E eu estou tentando te empurrar, porque eu falo, putz, o Walter, cara, esse som aqui vai ser maravilhoso, né? Só que, como eu estou te dizendo, né, os clientes compram pelos motivos deles e não pelos nossos, né? Então, o que tem que conter na sua proposta são coisas que estão em linha com os objetivos do cliente, tá? Acho que isso, por Oh. experiência própria, por ter errado muito nesse quesito, tá? Putz, ó, Walter, pelo que você me falou, cara, tem que ser isso aqui. Nem sempre. Tem que ter atenção em relação a isso. Tá? Você faz parte, né, do que você está buscando, o que nós estamos discutindo. Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar, porque aí você vai fazer propostas matadoras. Porque a hora que você receber a proposta, na proposta vai ter coisas que fazem sentido para você, não necessariamente só para mim. Certo? Exato. E na reta final, né, assim, na parte do fechamento, muita gente fala, putz, que momento que começa um fechamento numa negociação? Tá? Eu costumo dizer assim, na hora que começa a entrar muita objeção, na maioria das pós-apresentação de proposta, né? Uma vez que você apresentou sua proposta, começa a entrar objeção, então, por exemplo, putz, você me entrega em 7 dias, né? Se a gente fechar, você consegue 5% de desconto? Quando começa essa rota de conversa, o fechamento já está ali, tá? E aí, assim, o que é muito importante, né? Nós vivemos diariamente essa dor no agro, do cliente falar para a gente assim, tá caro, né? Tá muito caro. Fácil quando o cara fala que tá caro, tá? E aí, assim, tem técnica para você trabalhar isso, né? Como que você trabalha essa objeção de Boa. preço? Essa é a pergunta de milhões, meu amigo. Essa é a pergunta de milhões, exatamente. Não é tão
simples quanto eu vou contar aqui. Eu sei que no dia a dia a batalha é árdua, né? Mas tem técnica para trabalhar a objeção de preço, né? A Certo. primeira coisa que a gente tem que fazer numa objeção de preço, né? Eu sempre falo assim, você tem que isolar a objeção. O que é isso? Poxa, você falou para mim assim, não vou comprar de você, está muito caro. Ô, Walter, vamos lá. Esse prazo te atende? Não, esse prazo me atende. Bom, vai ser 15 ou 30 toneladas? Não, vai ser 15 toneladas. Bom, a parte de assistência, uma vez por mês, uma vez a cada 60 dias, tá ok para você? Tá ok para você. Quando você vai fazendo isso, você está isolando a objeção de preço. O que é a maior coisa comum que a gente faz quando o cliente fala que está caro? Ele fala, não, mas deixa eu ver o que eu consigo para você. Não, mas você tem que ver que você vai ganhar mais com isso, você vai ter melhor benefício, etc. Se você responde à objeção, a tendência é que o cliente faça outra objeção. Então, quando você vai e comenta dessa forma, né? Quando você comenta dessa forma, a tendência é depois que o cara vai te apertar no prazo, o cara vai te apertar depois em querer mais serviço, enfim, né? Então, o primeiro fato é isolar a objeção. Esse é o primeiro fato, tá? Segundo, uma vez que você isolou a objeção, tem algumas coisas que nós podemos trabalhar aí, né? Beleza, mas caro em relação a quê? Porque você tem que comparar banana com banana, concorda? Claro. Não adianta nada, beleza, putz, você está falando para mim que está caro, mas você está comparando, sei lá, deixa eu pensar, a Hilux que eu estava te propondo com a estrada duas portas, entendeu? Já não estamos comparando coisa com coisa, você entendeu? Então, Certo. acho que essa é uma boa pergunta na segunda etapa aí do processo. Cara, em relação a Ô, quê? ô, Certo? Arquimedes, eu sou um vendedor que, dentro do que você está falando, tá? Que gosto de falar muito. Eu sou uma pessoa que fala muito. Então, essa seria a hora de eu escutar menos e falar mais? Do que não lá identificando as necessidades dele, que carro que você quantas pessoas você tem, quantos filhos, onde você mora. Agora sim seria a hora de, mais pro final, quebramos algumas etapas da hora, aí sim deu de eu falar. Bom ponto que você colocou aí. Quando você está no desenvolvimento de necessidades, você tem que fazer perguntas abertas. Por quê? Porque você está descobrindo os motivos ainda. Então, quanto mais o cliente falar nessa altura do campeonato, é melhor. Quando você vai para o fechamento, você está caminhando para perguntas mais fechadas. Então, nós perguntamos: o volume está ok? O prazo está ok? Assistência uma vez a cada 60 dias? É tudo pergunta de sim ou não. Não, sim, 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 sim. Né? O Mário colocou aqui muito. Essa é uma pergunta fundamental. Tem alguém além de você que tem influência nessa decisão? Isso é uma pergunta fundamental, entendeu? Boa, Porque Marião. se você não isola a objeção, você está correndo um alto risco de estar sendo iludido pelo cliente. O cliente blefa também, gente. Nós somos consumidor, O você tá entendendo? O Zeca deu uma boa aqui, ó. Procure sempre o fator de correção entre os similares que estão servindo como parâmetro. O cliente pode ser que ele esteja blefando, aí você derruba, ó. Totalmente. A hora que você começa a isolar a objeção, você já começa a pegar se blefa ou não. Você Cara, entendeu? essa live tá cheia de profissional, velho. Se realmente o problema era o preço. Se realmente o problema era o preço. Você entendeu? Porque na maioria das vezes não é. Quer um exemplo? Eu vou no final de semana Claro. num shopping com a minha esposa, ela vai lá na loja de sapato, viu um sapato lindo e maravilhoso, gostou pra caramba. Quanto custa? Putz, custa R$ 500. Na visão dela, ela achou caro. Aí eu falar, tô dando uma olhadinha, depois eu volto. Não, é que eu acabei de chegar. Você entendeu? Às vezes ela gostou pra caramba. Mas, tipo, o preço realmente, às vezes o problema era o preço. Ou às vezes não. Você entendeu? Às vezes ela nem gostou. Mas ela falou, não, vou dar uma olhadinha, vou dar uma pensada só para ser educada. Você entende? Então, eu acho que esse é um ponto importante. A hora que você começa a isolar a objeção, você começa a pegar se é blefe ou não, tá? Esse é um ponto importante, tá? Uma vez Certo. que você isolou a objeção, né? Essa pergunta, igual a gente comentou, né? Caro em relação a quê? Acho que isso é um ponto importante. Pô, estamos comparando com o quê? O negócio, né? Outra coisa que eu gosto de perguntar na segunda etapa. Então é só preço que nos impede de fazer negócio? Essa é uma pergunta importante. Então, Walter,
pelo que eu estou entendendo aqui, é só o preço que nos separa de fazer negócio, então, certo? Aí o Walter vai falar, puta, não, é só o preço. E aí é o seguinte, se você trabalha num perfil de negócio onde sua vantagem competitiva realmente é o preço, porque tem mercados vamos dizer assim, de alto volume e menor preço. Tá? Então, dá um exemplo. Magazine Luiza Coca-Cola. da vida. Magazine Luiza. Cara, Magazine Luiza, você não compra na Magazine Luiza porque lá tem os produtos mais chiques do mercado. Não, é um negócio, sim, preço competitivo, entrega rápida, tá tudo certo, entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer assim, putz, se o seu negócio é mais preço, né? E você tem ali, às vezes, alguma margem para você conceder, enfim, putz, cara, essa é a minha melhor proposta em preço, tá? Eu tenho muito interesse de fechar com você e tal, é isso que eu consigo fazer. Isso pode ser uma alternativa. Se você não é o menor preço, se você vende um produto, né, que está num preço acima dos concorrentes, esse é o momento de você falar assim, bom, se você é um cara que já comprou comigo, eu vou falar assim, bom, Walter, não é desde hoje, não vai ser hoje que você vai que você está começando a ser cliente nosso, você já comprou conosco em vários outros momentos, você sabe que nós não somos o menor preço do mercado, né? Então não vai ser por preço que você não vai ser assim, eu tendo o menor preço que você vai buscar fazer negócio, porque você já comprou comigo, você sabe que eu não sou o menor preço, né? Então esse é o Exato. momento de você colocar, igual eu falei, sempre nas segundas intenções, né, no lado positivo da coisa. Falou, Walter, bom, não é uma novidade para você, você sabe que nós não somos o menor preço do mercado, mas eu tenho muito interesse de fechar negócio com você. Então, eu vou ver se eu tenho alguma coisa a mais aqui que eu possa fazer para que a gente consiga fechar o negócio, certo? Mas assim, já ancorar, você entendeu? Se você é o menor preço, você vai para tudo ou nada, né? Se você é o maior preço, é muito importante você colocar isso nas linhas, nas entrelinhas do negócio, tá? Por quê? Porque, vamos lá, se você é o maior preço e o cara tá te querendo te tirar um preço muito menor do que os concorrentes, sim, tá muito desconexo. Porque se ele te procurou e já comprou com você, já teve uma história com você, ele já sabe que você não é o melhor preço do mercado. O que você tem que tentar é estar numa situação ali que ele entenda, putz, para o produto do Walter vale a pena eu pagar 10% a mais, 15% a mais, entendeu? Às vezes 30 ele não está disposto, mas 15 ele está, você entendeu? Então, isolou a objeção, enfim, perguntou, né, se é só o preço que nos difere, né? E aí você explica, né, os benefícios do porquê que você tem um preço mais alto. Como você sabe, né, nós não somos o menor preço por causa disso, né? Uma coisa que derruba muito o cliente, desarma muito o cliente nessa situação, principalmente quando você tem o maior preço, é o seguinte, Walter, fica tranquilo, como nós não somos o menor preço do mercado, nós estamos muito acostumados com esse tipo de situação. Inclusive, nós fechamos um cliente ontem que estava com essa mesma dúvida que você está aí. Entendeu? Então, Boa. são formas de Uso você muito ir isso, cara, de mostrando verdade. totalmente. Né? Então, são formas de você ir mostrando para o cliente o seguinte: você está ganhando o seu mercado, não é por preço. Por mais que você está com boa vontade, né, de fechar com ele, né, você está ganhando o seu mercado e o seu produto com mais qualidade, mais benefício, etc. Tá? Então, Walter, bom, já que é só o preço que nos separa de fazer negócio, né, isso é uma coisa bastante comum, nós estamos acostumados a lidar com isso, tá? Porque o nosso preço é acima mesmo por causa disso. Aí você vai dando as referências, tá? Nós temos esse cliente, né, que opta a comprar conosco e não um produto com preço menor por causa disso, com esse resultado, né? Mas vem a última etapa do processo. Lembra que a gente falou que ninguém gosta de fazer negócio com gente humorada? Seja pelo sim ou pelo não, você tem que demonstrar boa vontade para fechar os negócios. Então, eu tenho O vontade, né? atendimento. Isso é um negócio que eu espero que a gente consiga fechar, né? Eu vou ver se eu tenho alguma coisa a mais que eu possa fazer aqui, tá? Mas assim, já caminha para o fechamento, entendeu?
já caminha para o fechamento, né? Uma técnica que funciona muito em vendas, que a gente fala, é o ou, né? Uma vez que você já isolou a objeção, você já comentou da questão do preço, você já falou os benefícios do porquê que você, né, é um preço mais alto, você já coloca no radar e pergunta assim, né? Ficou alguma dúvida? Se o cara já fala não, não tenho dúvida, você já faz, vamos entregar essa semana ou entregar na próxima? Né? Ah, vai Direto na faturar lata. totalmente, totalmente. Caminha no fechamento de forma leve, sabe? Natural. Né? Muitas vezes as pessoas idealizam que o fechamento do negócio é um momento formal. Não, tipo, agora nós vamos para o fechamento. Você entendeu? Não, as coisas estão conectadas, entendeu? O cara tinha uma objeção, você isolou a objeção, você tratou a objeção, que é explicar o porquê que seu preço é mais alto, dando referências, etc e tal. Ficou alguma dúvida? Não ficou nenhuma dúvida? Você já vai direto para o fechamento, no ou, igual eu estou comentando, entendeu? Então, vai Certo. ser 15 ou 30 toneladas, à vista ou a prazo. Né? Entrega essa semana ou na semana que vem, entendeu? E aí já vai funilando para o fechamento. Certo. E se depois de tudo isso, você isolou objeções, às vezes não chegou no preço, mas ficou entre ali, e aí mesmo assim ele ainda quer esperar, ou ele ainda quer pensar, ou ele ainda tem alguém ou algum preço que ele está esperando vir, às vezes você se antecipou, chegou primeiro. Aí entra no que você falou lá no comecinho sobre o follow-up, né? Prazo, tem dentro das técnicas de venda, seguindo essas dicas excelentes que você tem dado aí, tem um padrão, depende da negociação, depende do cliente, depende por ser safra, no nosso caso de agronegócio, né? Você tem prazo para colher, para plantar, para aplicar. Como que você leva o follow-up aí para tentar minimizar, mitigar aqueles excessos de venda que vem pela falta de follow-up, não pelo processo em si, né? Perfeito. Por mais que a gente fala de vendas no agro, parece que é um negócio só, né? Entre os setores tem algumas diferenças, né? Entre os mercados, enfim. Com Mas, de certeza. maneira geral, o que eu sempre falo, assim, o vendedor nunca pode deixar o próximo compromisso solto, né? Você tem que estar sempre amarrando uma coisa na outra, entendeu? Então, quando eu falo de follow-up, é assim, você está sempre... uma vez que você vai fechar essa etapa da negociação, uma visita, por exemplo, você já amarrou o próximo compromisso. Tá? Então, numa dessas, se ainda assim ele fala você tem que pensar, etc., né? Segue no ou. Então, beleza, eu te ligo na sexta ou na segunda-feira. Você entende? Se você falar assim, não, então depois você me avisa, cara, já era. Entendeu? Você tem que manter o negócio ali nas perguntas fechadas. Lá, não, então tá Seria não bom. deixar esquentar, né, cara? Esfriar, desculpa. Seria não deixar esfriar o negócio. Porque, ó, pensa nessa situação. A gente já trabalhou a abordagem, desenvolvemos necessidades, fizemos a proposta, isolamos a objeção, tratamos a objeção, e aí no final você fala assim, não, então tá bom, vou ficar aguardando o senhor, etc. Vai passar 3 dias e esse cara não deu notícia, você vai ficar, putz, será que eu ligo para ele ou não ligo? Ele tá pensando ou não tá pensando ainda, será? Putz, você é inconveniente? Não vou? Você entendeu? Então, você tem que sempre deixar o negócio já amarrado para você fazer um outro contato. Tudo bem, Walter, eu entendo. Às vezes você tem que analisar aí seu fluxo de caixa para a gente poder fechar esse negócio, né? Mas, poxa, hoje é terça-feira, é melhor eu te ligar na quinta ou na sexta? Quinta ou sexta, pergunta fechada, entendeu? Ah, na sexta, ok, de manhã ou de tarde? De tarde. Então tá joia, Walter. Depois do almoço, 14 horas, Brasília, eu te ligo. Obrigado. Entendeu? Brasília. Brasília. Quando você chegar na sexta-feira, você não vai ficar com remorso nenhum de ligar para o cliente. Por quê? Porque você já alinhou com ele, entendeu? E aí, Inclusive, eu posso falar, tô te ligando, como a gente tinha combinado. totalmente. Outra, vou dar um exemplo. Você ligou e ele não atendeu, ele fez um compromisso com Aham. você. Se você ligar 10 vezes nesse dia, ele não vai poder reclamar de você, entendeu? Por quê? Porque foi alinhado, foi combinado, você entendeu? Boa. Então, Isso aí é um ó, insight. isso para mim é fundamental. Nunca deixar a ponta solta. Porque depois, para você ir lá e pegar a ponta de novo, você vai ficar sempre se perguntando se você deve ou se você não deve. Entendeu?
Excelente, cara, Mas, excelente. Deixar a ponta solta já o popular já era, né? Aí você com vai certeza. ter que contar com a sorte, e não é mais todo o trabalho que você fez, não é toda a qualidade que o seu produto tem, a empresa que vai entregar, você perde tudo, né? Sem dúvida. Estou vendo aqui se teve alguma outra pergunta aí. Acho que não. Tranquilo. Acho que não. Teve bastante afirmação e excelentes técnicos aqui, profissionais também na live aqui, foi muito bom. É, Cara, legal demais, muito bom, muito bom. Ó, o Zeca disse aqui, ó, sempre marca dia e hora da ligação, o dia do retorno, é isso aí, é isso aí. Mas eu não tinha tentado exato. para esse insight que você disse, eu sempre prezei por marcar, não deixar a ponta solta, isso aí faz parte, né? Não pode correr disso, não você perde, como eu falei, tudo que você estava treinando, trabalhando, tirando objeção, colhendo informações, levantando dados. Mas eu não tinha tentado assim o compromisso que ele fez com você. Então você firmou um compromisso ali. Então ele não pode se incomodar de você ligar, porque foi combinado de você ligar. Né? Totalmente. Totalmente. Show de bola. Cara, muito bom, velho, muito bom. E assim, o que a gente não comentou aqui que você acha importante colocar né, nesse segmento de vendas, alguma coisa mais focada para nossa linha do agro, você gostaria de falar aí, deixar alguma coisa a mais aí, ou mais algum complemento, apesar de tanta coisa boa que já veio aqui, que nós já falamos de várias coisas, você deixou para trás ou acha que tem que complementar? Olha, acho que assim, a área comercial, né? A gente falou bastante de técnica de vendas, enfim, é uma área desafiadora, mas tem muitas oportunidades. Né? Eu acho assim que o que a pessoa tem que gostar para estar na área de vendas? Acho que o primeiro ponto é ter noção que às vezes a cobrança vai ser um pouco maior. Talvez por você ter um número para entregar, então, de certa forma, isso é uma responsabilidade né, a mais. E não tem certo e nem errado, né? Eu digo assim que o importante é o profissional se conhecer, né? Entender onde que ele se sente bem, né? Porque se você está fazendo coisas que você se sente bem, vai potencializar muito o que você consegue entregar, né? Do ponto de vista de resultado, tá? Vendas, assim, né? Vou dar um exemplo. Se você é um profissional que está na linha de frente como vendedor, você tem vergonha, você não se sente bem de pegar o telefone e ligar para uma pessoa estranha, não tem nada errado nisso. Mas, assim, se você não trabalhar isso em vendas, talvez você vai ter dificuldade, né? Porque faz parte da atividade. Né? Faz parte da atividade relacionar com pessoas que você ainda não conhece, né? Tomar muitos nãos, tem que estar muito acostumado a tomar 20, 30 nãos para conseguir um sim. Tá? Como eu comentei, né, em relação à parte de metas, enfim. Então, não tem certo nem errado nisso. Acho que o ponto principal aqui é mostrar para todo mundo que tem algumas coisas na parte de vendas que você tem que ter ciência que você vai enfrentar, né? Quando você entrar nesse tipo de posição, tá? Tem algumas outras Certo. coisas que eu acho que faz sentido para a gente caminhar para o fechamento e que Show, a vamos gente, lá. discute pouco, né? Estava até hoje no escritório conversando com os colegas de trabalho, né? Que tem uma reflexão que eu gosto muito, que é assim, será que no tempo do nazismo, né, do Hitler, será que todo mundo do exército do Hitler eram pessoas ruins? Né? Será que todo mundo que estava lá né, eram iguais a ele, por exemplo? Tá? E esse estudo aí, né, desse trabalho aí de uma universidade americana mostrou que 20% das pessoas são boas, não importa o que aconteça. 10% das pessoas são egoístas, vão estar olhando para si próprio. E 70% vai com quem está no poder. Então, aí está a importância de ter boas lideranças né, nas empresas. Tá? Então, eu estou falando isso até porque estou vendo bastante gente entrando aí que são líderes de equipe aí, são gerentes, experientes, enfim. Então, acho que essa é uma reflexão importante porque vai ter uma grande massa das pessoas ali que vai com quem está lá em cima. Tá? Acho que esse é um ponto bom, né?
De maneira geral, as pessoas mudam por 3 motivos: convicção, conveniência ou constrangimento. Esses são os 3 principais fatores que faz uma pessoa mudar, né? Conexão, Convicção, você tem convicção. convicção, conveniência e constrangimento. Esses Certo. são os 3 principais fatores que faz uma pessoa mudar de atitude, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Poxa, você entra numa sala, todo mundo fala inglês e só você não fala. Amanhã você está matriculado num curso de inglês. Você vai falar, putz, estou passando um Constrangimento. constrangimento aqui, vou ter que correr atrás, né? Convicção. Então, poxa, seguindo na linha do inglês aí, né? Poxa, você, cara, se eu aprender inglês vai ser importante para minha carreira. É uma convicção, né? Ou conveniência, né? Putz, de alguma certa forma você vai ser beneficiado com isso. Então, esses são os 3 fatores principais aí que faz uma pessoa mudar, né? Indo um pouco para o lado de liderança, né? Que eu vejo, Vamos lá. igual comentei, tem várias pessoas aqui que são líderes que estão aí nos ouvindo. Nós vamos ser julgados pelas nossas decisões. Isso é um dos preços de ser líder, tá? Mas ao mesmo tempo nós somos pagos para tomar decisões. Um líder que toma decisão pela maioria é conveniente para ele, mas nem sempre foi a decisão correta. Tomar a decisão pela maioria é muito conveniente, muito cômodo para o líder, mas nem sempre é a decisão correta. Então, isso são algumas coisas que estão presentes aí na rotina de liderança, tá? A gente igual eu comentei, somos pagos como os líderes aí para poder tomar decisões, correr riscos de certa forma, né? Não podemos estar sempre em cima do muro, no lá o cá, né? Não pode E é uma perder a essência, responsabilidade, né? com certeza, né? E uma dica final que eu sempre gosto de falar eu vi um comentário aí, né? Que nenhum funcionário se desliga da empresa e sim do gestor. Sem dúvida, o gestor tem muita influência aí, né? Seja na permanência do funcionário, seja no desligamento, né? Não vou dizer que é 100% culpa do gestor, eu não vou por essa linha, eu acho que tem muitas situações aí que nós temos aí gestores aí muito bons no mercado, mas que ele tem uma influência grande, não tenha dúvida, tá? Um outro ponto que eu gosto também de abordar quando a gente está discutindo é assim, a vida vai nos dar porque merecemos e não porque desejamos, né? Parece um pouco na linha de frase de autoajuda, não é esse o intuito, mas É fato, cara. muitas pessoas querem o gelo, né? Poucas pessoas querem encher a forminha, né? Então, Exatamente. isso é um fato importante, tá? E um dos melhores conselhos que eu já tive na minha carreira, e eu falo isso para muita gente, seja uma pessoa de ouro. Tá? O que é ser uma pessoa de ouro? Tá? O ouro é o único metal que, se você utilizar ele por 20, 30 anos, ele nunca perde a forma. Independente das circunstâncias, ele nunca muda a forma, nunca muda a essência. Qualquer outro metal que você utilizasse por 20, 30 anos seria corroído ou perderia a forma, né? Ser uma pessoa de ouro é o seguinte, né? Cada um de vocês que estão aqui conosco chegaram onde vocês chegaram pela essência de vocês, né? Pelo caráter, valores, princípios, né? Então, não perder isso, né? Ser igual ao ouro e não perder isso. Eu acho que esse é um dos melhores conselhos aí que eu tive na minha trajetória profissional e Show que de fazem bola. muita diferença, né? O desejo é bom para você se balizar, mas o merecimento ele sempre vai direcionar, tipo, de verdade, né? Com Boa, cara. certeza. Cara, tô Para fechar, sem. será que alguém tem Tá, alguma pergunta aí? vamos lá. Estamos liberados, gente. Pergunta que Reta pergunta final. que vocês tiverem aí, vamos embora. Aproveitar que o Arquimedes está afiadíssimo. Tá uma em cima da outra aqui. Tá difícil de listar um top 10 de sites dele aí. Vamos lá. Show.
Acho que combina. Mário, certo. Cara, só te agradecer, pedir desculpa pelo horário, né? Não Isso. confundi, mas querendo ou não, a falta de comunicação da internet por questão de fuso, faltou comunicação minha, eu peço desculpa por isso, né? Mas começamos no horário daqui, mas eu deixei de confirmar. A gente sempre, como você disse, acostumado com o pessoal do MT, sempre, tanto como convidados, como o pessoal que estava assistindo. Mas é bom que isso acontece, a gente vem, as coisas vêm para a gente melhorar, né? 1% a cada dia. E assim, até é bom também que é sinal de que a gente está ampliando novos áreas, novos setores, né, cara? A gente em pouco tempo aí está conseguindo alcançar excelentes pessoas para ceder esse momento, esse tempo, que o mais importante hoje aí é tempo das pessoas, né? Seja quem está assistindo, ou seja o seu de estar dando essa aula para a gente aí, gratuita. Então é só deixar meu agradecimento. Espero ter tocado a live com maestria do mesmo nível que foram as suas palavras, os seus ensinamentos aí. Espero poder fazer outras com você em outros temas, abordar algumas. Tem tanta coisa que você falou aqui que dá para. Se você pegar uma delas, dá mais uma live de 1h30 e uma outra que dá mais uma live de 1h30. Então, assim, Não, cara, só tenha agradecer sido, mesmo. tenha sido bom aí o suficiente para a gente fazer mais essas próximas, viu? Foi. Conta A gente comigo. sempre fala que se. Eu queria agradecer aí todo mundo que participou conosco. É muito bom aí ver a turma participando, interagindo. Tem vários profissionais aqui que eu tenho uma admiração enorme aí. Sou fã de muita gente que está aqui. Alguns eu não conheço, para quem eu não conhecia aí também, agradecer. Obrigado por terem participado. E você, Walter, cara, parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que é um dever nosso aí como profissional aí devolver para a sociedade um pouco do que a gente teve oportunidade de aprender com as pessoas que a gente encontrou no meio do caminho profissional, né? Então, a internet tem nos ajudado nisso aí. Não se sinta motivado a continuar. Esse é o meu recado para você. Tá? Isso, quem dera eu lá no início da minha jornada poder tá vendo lives como essa e como a dos outros profissionais que você trouxe aqui, né? Para poder melhorar minha carreira e pegar insights aí que já está em gente que já apanhou, que já errou, né? E que às vezes consegue me livrar de erros novos, né? Então, parabéns por esse trabalho aí que você está realizando. Siga firme, conta comigo. Se precisar de algo, eu tô à disposição aí para você e para todos, tá bom? Que isso, cara. Show. Eu que agradeço novamente. Agradecer a todo mundo que assistiu, ficou aqui, interagiu principalmente. Surpreenderam aí. A gente viu que, além dos profissionais que vêm falar, nós estamos trazendo profissionais excelentes, de excelente nível também para assistir e compartilhar das suas ideias também. Agradecer vocês demais. O Paulo Ozaki, que fez uma live com a gente, ele é o primeiro podcast do agronegócio, né? Você deve conhecer o Paulo, Bem, do Agro Resenha. Ele fala que um dado que ele tem é que todo mundo desiste antes das primeiras 100 lives, né? Ou do 100. E assim, a minha meta agora é essa, né? Se a gente passar as 100, a gente já na oitava ainda, né? Então, assim, vamos legal. engatear. Mas levando pelo nível que elas estão aparecendo, surgindo, nós já temos uma para semana que vem com a Melise Tosti. Ela tem 10 anos de fachole, semente de pastagem. Ela manda em 3 laboratórios lá, vai vir muita coisa técnica, em qualidade de semente, em campo de semente, em produção, em beneficiamento. Então já deixo o convite para a semana que vem, na terça, esse mesmo horário, às 19 do Mato Grosso, 20 de Brasília, de São Paulo. Show. Não vou esquecer mais. Já vamos Boa, ter não ela de esquece novo não. aqui. Tem Vamos ter muita mais gente uma fora do boa. Mato Grosso aqui, hein? Pois é. Maravilha. Abraço, turma. Deus, até a Valeu, próxima. cara. Obrigado. Tchau, tchau. Vamos tirar o print aqui da foto Vamos final. lá. Vamos lá. Valeu, meu amigo. Grande Valeu. abraço, pessoal. Obrigado. Abraço. Até mais. Tem Tchau, mais um tchau. recadinho, mais um recadinho. Essa live vai ficar salva aqui e ela vai para o meu canal no YouTube, que está no link aqui do Instagram. Quem sabe um dia nós temos pessoas suficientes para fazer ela ao vivo no YouTube. Vai demorar ainda, porque tem que ter bastante gente lá que eu já estudei, mas vamos chegar lá. Não vamos parar. Show. Abraço. Tamo junto. Valeu. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.
Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Caramba, velho. Foi muito bom. Foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. O cara ali realmente é fera. Superou as expectativas. Valeu, gente. Abraço, obrigado. Tem o canal lá no YouTube. Quiser, quem puder curtir lá para poder seguir, para a gente ir aumentando e poder fazer por lá. Valeu de novo. Grande abraço.